Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, uma boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 10 de agosto de 2022. Faltam 28 dias para o bicentenário da independência do Brasil. E vamos ao destaque do dia. Vem caminhoneiro. Ministério do Trabalho abre novo prazo de inscrição para caminhoneiros que ainda não receberam parcelas de benefício. Graziela Mendonça. Caminhoneiros que possuem cadastro ativo, mas que não têm operações registradas em 2022, também poderão receber o benefício pago pelo governo federal. E você também vai ouvir na Voz do Brasil os impactos de programas de assistência social como o Auxílio Brasil na economia do país. São tema de estudo do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Vamos dar detalhes sobre esta pesquisa em uma entrevista ao vivo com o presidente do Instituto, Éric Figueiredo. Viajar de avião sem cartão de embarque e documentos de identificação. Acesso biométrico começa a ser implementado nos voos entre São Paulo e Rio de Janeiro. Raíssa Lopes. A biometria facial será usada em duas etapas. Primeiro, na entrada da sala de embarque. A segunda etapa vai ocorrer no portão de embarque, no momento de ingresso na aeronave. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. A pandemia e a crise gerada pela guerra entre Rússia e Ucrânia trouxeram uma série de efeitos que afetaram a população mundial. E o Brasil vem adotando várias medidas para reduzir estes impactos. Um estudo publicado hoje pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, aponta que programas de assistência social como o Auxílio Brasil incentivam o poder de compra do brasileiro. E mostra que o número de pessoas na extrema pobreza no país deve ser menor que o de antes da pandemia em 2019. E vamos falar mais sobre o assunto com o presidente do IPEA, Éric Figueiredo, que está aqui com a gente nos estúdios da Voz do Brasil. Boa noite, presidente. Muito boa noite, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de debater esse tema com vocês. Presidente, vamos começar explicando para quem não conhece o IPEA. A instituição tem 58 anos, é vinculada ao Ministério da Economia e promove pesquisas e estudos sobre o país. Qual o principal trabalho do IPEA e os objetivos deles? Se de uma forma bem simples, o IPEA ele tem três funções, né? Primeiro, a realização de estudos, de investigar o que de fato o Brasil precisa para sua trajetória de desenvolvimento, e o segundo passo seria prestar assessoramento ao governo, né? E um terceiro, que seria a etapa final, avaliar se de fato essas políticas têm ou não o efeito prometido inicialmente. Então, a avaliação de política pública. Então, de fato, é a investigação, o assessoramento e a avaliação de política pública. Presidente, o Banco Mundial estima que até o final do ano devem ter 115 milhões de pessoas a mais na extrema pobreza do que antes da pandemia em todo o planeta. Como é que está o cenário no Brasil? Bem, o Brasil vem na contramão desse cenário, felizmente. Infelizmente, a pandemia tornou o mundo mais pobre. Então, de fato, esse choque está sendo observado no mundo. Isso é uma previsão do Banco Mundial. Mas o Brasil, devido às políticas de mitigação dos efeitos do Covid, caminha no sentido oposto. É importante dizer que esse crescimento no mundo e no Brasil, existe uma diferença fundamental, que foi a postura no enfrentamento da crise. Uma postura fincada no equilíbrio fiscal e na dinâmica econômica. Então, acho que são os dois primeiros pontos. Equilíbrio fiscal, liberalização econômica, dinâmica, aí você pode, de fato, ampliar o programa social. O senhor pode dar alguns exemplos para a gente? Bem, a nossa estimativa que mais chamou a atenção foi que o Brasil, em 2019, tem uma taxa de extrema pobreza, e quando eu falo extrema pobreza, são pessoas ou famílias que vivem em lares com menos de $1,90 por dia, isso dá aproximadamente R$10. Então, o Brasil tinha 5,1% dessas famílias abaixo da linha de pobreza em 2019. E nós esperamos que no final do ano cheguemos a 4,1% dessas famílias. Então, uma redução expressiva, ainda mais quando você compara o que está acontecendo no resto do mundo. No resto do mundo, a pobreza cresce e no Brasil, a extrema pobreza cai.
Agora, até julho de 2022, o IPEA apontou que a cada 1.000 famílias que recebem o Auxílio Brasil, foram gerados 365 novos empregos formais. Que tipo de relação a gente pode fazer com esses dados? É mais gente saindo da informalidade? Acho que sim, esse é o principal ponto, né? O programa social e o mercado formal de trabalho andando de mãos juntas, né? Então você, na verdade, o grande problema do programa social, ou se existe algum problema, ou se existe algum efeito colateral, seria de fato desestimular a contratação. Então, diziam, pessoas importantes no mundo disseram, a ampliação do valor vai concorrer com o mercado de trabalho. Então, uma família pobre vai preferir o auxílio mais alto e alguma renda no setor informal e não vai ofertar trabalho no setor formal. O que os dados mostram que não. Né? Na verdade, o Brasil, ele, a cada 1.000 famílias que entram no programa social, você gera 365 empregos formais. Então, mostra que o mercado formal consegue trazer essas pessoas da informalidade, inclusive do programa social, para o mercado formal. Porque você removeu um ponto importante no auxílio, de desenvolvimento no auxílio, de evolução, melhor dizendo, é que agora você permite que a família ou que o indivíduo permaneça no Auxílio Brasil, mesmo que ele consiga emprego no setor formal. E se ele perder esse emprego, ele retorna para o programa social, ele não vai para o fim da fila. Então, você removendo essa alteração simples faz com que a convivência entre o mercado formal e o auxílio se desse de uma forma tão harmônica como nós estamos observando agora. Então a gente pode dizer que quem recebe o benefício não se acomoda, a pessoa busca sair dessa situação de vulnerabilidade. Exato, é o que nós chamamos de a rampa de ascensão social, né? O maior, digamos assim, maior sucesso de um programa social é fazer com que as pessoas não dependam mais dele no futuro. Então o programa social, na verdade, ele dá comodidade, ele dá segurança para a família, para que essa família possa buscar uma alocação melhor no mercado de trabalho, seja via qualificação ou seja via uma procura mais tranquila de uma alocação mais apropriada para essa família. Então, pela primeira vez, eu me atrevo a falar, nós temos uma convivência harmônica. E essa geração de emprego, você pode pensar, você tem o Auxílio Brasil em regiões menos dinâmicas e você cria emprego em regiões mais dinâmicas, como o estado de São Paulo. Essa poderia ser uma contestação. Mas os nossos dados mostram que 33% das novas vagas no emprego formal, na verdade, foram geradas em municípios com menos de 100 mil habitantes. 21% dessas vagas foram geradas em municípios com elevada taxa de informalidade. Então, respondendo à pergunta inicial, sim, de fato, o mercado formal está captando pessoas no auxílio social e na informalidade. Agora, qual o reflexo de políticas públicas no combate à extrema pobreza aqui no Brasil? Bem, a extrema pobreza é algo que depende muito da dinâmica econômica. Então, para você superar a extrema pobreza, você precisa, de fato, de crescimento econômico. E o Brasil também vem surpreendendo nesse cenário. Então, eu costumo dizer que, primeiro, você tem a dinâmica econômica, depois você tem a cobertura social. E essa foi a lição de casa que o Brasil fez no enfrentamento à crise. Responsabilidade fiscal, crescimento econômico e, agora, inclusão de mais pessoas no Auxílio Brasil. Então, essa inclusão de novas pessoas, que é significativo, nós estimamos isso em 5,7 milhão de famílias, então você tem que é muito expressivo na série histórica do Auxílio Brasil. Isso de fato tem um impacto sobre a extrema pobreza, mas você precisa também dar continuidade a esse processo de crescimento e investir em políticas educacionais, políticas de emprego, para que você possa alocar essas pessoas e fazer com que elas superem a pobreza num horizonte muito, muito próximo. Presidente, segundo o Ministério da Economia, entre 2020 e 2021, o governo brasileiro injetou R$1 trilhão para enfrentar os efeitos da pandemia no país. Como é que o estudo do IPEA analisa esse aporte de recursos para, por exemplo, a redução da pobreza e da insegurança alimentar? Eu costumo fazer tomar um certo cuidado na análise desse número. Por quê? Não é só gastar. Você tem que gastar com responsabilidade. Então, o governo ele pôde gastar porque ele teve, de fato, uma âncora fiscal, e essa âncora fiscal foi capaz de tornar o governo, ou deu condições do governo de gastar com a política social. Porque se faz uma confusão muito grande, se você resolveu o problema social, então você tem que gastar mais. Não, você tem que ter responsabilidade fiscal e ter espaço para poder gastar. Isso foi isso que o Brasil fez. Então, dada essa austeridade, isso funciona como uma família qualquer. Para você dar um benefício para a sua família, para você dar um pouco mais de conforto para a sua família, isso tem que ser feito dentro do seu orçamento, de uma forma equilibrada. Se você começa a se endividar para dar conforto à sua família, uma hora essa conta vai chegar. Ou você não consegue mais se endividar, ou
o seu credor bate na sua porta. E no momento que ele bater na sua porta, você vai ter que reverter os benefícios que você deu para a sua família, você vai reverter isso em redução desses benefícios. Então, é uma lógica simples, né? De fato, você equilibra as contas, você gera dinâmica econômica em função desse equilíbrio de contas e, a partir daí, você consegue inserir uma parcela expressiva da população no programa social. Agora, presidente, o estudo do IPEA que trata da extrema pobreza também traz outros indicadores. O que o senhor destaca? O principal destaque, na minha opinião, é justamente a interação, né? Esse convívio harmônico entre mercado formal e programa social. Eu acho que esse é o principal ponto. E você tem ganhos em todas as regiões. Então você tem criação de emprego e inclusão de pessoas no benefício social em todas as regiões brasileiras, no Nordeste, no Norte, no Sudeste. Então eu acho que esse é, de fato, o grande destaque. E um destaque que chama a atenção de início é que, de fato, o Brasil vai chegar ao final de 22 com uma taxa de extrema pobreza, são pessoas extremamente necessitadas, muito menor do que o que se observava em 2019. Mas ainda há muito a ser feito. Você precisa ainda investir em políticas para que o Brasil possa, no futuro, discutir esse tema de pobreza de uma forma muito mais tranquila, com menos pessoas dependendo do programa social e muito menos pessoas também dependendo do auxílio. Presidente, antes da gente encerrar, o senhor poderia dizer para os nossos ouvintes onde eles podem encontrar esse estudo e também outras pesquisas do IPEA? O IPEA, nós temos nosso site, em breve nós lançaremos um site novo, com um novo layout, mas todas essas informações, e eu costumo dizer que todos esses estudos, inclusive os estudos, as notas ligadas à presidência, eles são realizados com dados públicos. Então, se alguém tem alguma contestação em relação aos resultados, é simples, vai lá e capta os dados públicos e observa. Então, isso é público, a nota foi lançada hoje à tarde, baseada em dados públicos, no site do IPEA, ipea.gov.br, nos visitem, nos prestigiem lá. Tá, joia, nós conversamos com o presidente do IPEA, Érico Figueiredo. Presidente, muito obrigada pela participação aqui na Voz do Brasil. Eu que agradeço. Muito obrigado. O Brasil é